Olá, Hire! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da High Excellence. Hoje a gente vai falar sobre algo que impacta diretamente na produtividade do seu time, a forma como você dá feedback. Muitos líderes, muitos gestores, muitas empresas têm como cultura aplicar a ferramenta feedback ou devolutiva sobre algo quando alguma coisa ruim acontece. Ou também é muito comum esse termo estar associado a uma bronca, quando na verdade o feedback é para ser um presente, é para ser algo positivo que vai contribuir para o crescimento do indivíduo, do departamento e, consequentemente, da empresa. Então, fique aqui até o final que nós vamos te ensinar como utilizar o feedback de forma assertiva e potencializar os resultados no seu negócio. O feedback é uma ferramenta poderosíssima que pode mostrar de forma clara e objetiva para os colaboradores e também transformar o comportamento deles, impulsionando o crescimento do grupo. Mas a grande questão é, você sabe dar feedback de forma assertiva? Porque um feedback mal executado pode levar à desmotivação e até um pedido de demissão de um colaborador. E se esse conteúdo já fez sentido para você, então deixe seu like e se inscreve no nosso canal. Toda semana trazemos aqui para vocês insights poderosos para você ter mais crescimento, lucro e liberdade. Agora vamos aos principais erros de um feedback e depois eu prometo que eu trago aqui para você os principais pontos que um feedback deve conter. Os principais erros são levar um feedback como uma bronca, chamar a pessoa para uma reunião 1 a 1 ou às vezes até na frente dos demais colaboradores e falar para ela apenas os pontos negativos e os erros de forma às vezes autoritária e focando apenas no problema em si. É muito comum também os líderes mencionarem com falta de clareza algumas situações. Por exemplo, eu preciso que você melhore, o seu desempenho não está bom. Mas o que de fato tem que ser melhorado? O que de fato não está bom? E isso não ajuda em nada. Outro ponto também muito comum é fazer o feedback no momento errado. Às vezes, no calor ali, no caos, no calor da emoção, acabar falando sem pensar e sem estruturar um raciocínio. É importante que o feedback seja dado no momento de tranquilidade, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas um dos principais erros é falar de forma errada e no momento errado. Então, como dar um feedback que realmente funciona e vai promover a mudança de comportamento na pessoa? A primeira coisa é, seja específico, tenha clareza de quais são os pontos que a pessoa deve se atentar e desenvolver no seu comportamento, nas suas habilidades. Traga clareza de momentos em que ela se comportou de uma forma inadequada para a empresa, momentos em que ela se comportou da forma adequada. Você pode comparar o comportamento da mesma pessoa em ambientes ou situações distintas. Traga também os episódios, os fatos e o que é exatamente que deve ser melhorado. É a forma como ela se comunica com o cliente? É a forma como ela atende o telefone? Ou talvez seja a forma como ela conduz alguma negociação, ou o famoso chegar no horário ou chegar atrasado, enfim. Deixe claro ali as situações e os momentos dos comportamentos inadequados e também traga os comportamentos adequados e algumas coisas que ela vem entregando de forma sensata, de forma coerente com a empresa. Existe uma técnica muito famosa que se chama técnica do feedback sanduíche, onde você fala algo positivo sobre a pessoa, depois algo que ela deve desenvolver, ela deve aprimorar e finaliza com outro ponto positivo sobre ela. Isso vai fazer com que ela perceba que tem mais coisas positivas do que negativas, mas que o que está negativo merece ser aprimorado para que os resultados dela aumentem. Os feedbacks também podem ser constantes. Não espere um momento de alguma coisa ruim ter acontecido para falar com o colaborador. Promova isso de forma periódica. Pode ser uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses ou até a cada 6 meses, mas tenha frequência em dar feedbacks para os colaboradores. E crie um ambiente seguro para o diálogo. Deixe aberto a pessoa também poder falar, também poder ter um momento dela de expressar os seus sentimentos e as suas emoções. E que esse tema fique apenas entre os interessados. Isso não precisa ser compartilhado com pessoas aleatórias e de outros departamentos. Deixe ali entre líder e liderado. Nós temos um exemplo de um cliente em que tinha ali um time comercial e que frequentemente o time comercial era chamado a atenção pelas baixas vendas. Mas eles não sabiam o que é que eles tinham que fazer para melhorar. Quando o feedback mudou
e ele foi mais claro, mais objetivo, as pessoas começaram a entender o que de fato elas precisavam melhorar. Porque no fundo todos ali queriam vender mais, mas eles não sabiam qual era o caminho para isso. E é esse o objetivo do feedback, é mostrar qual é o caminho da mudança e da prosperidade para que o colaborador entenda o que é que ele deve melhorar para conquistar novos resultados e entregar mais do que ele pode entregar para a empresa. Então, feedback não é bronca e é uma ferramenta essencial para o crescimento do seu negócio. E se você quer transformar o seu time, a High Excellence pode te ajudar com isso. Então, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Qual foi o melhor feedback que você já recebeu?